transmitir a mensagem dessa noite. Tem poucas pessoas, mas o Senhor está aqui, viu, Daniel? A palavra é do Senhor, e o Senhor vela pela tua palavra. Ficamos de pé fazendo uma oração para passar aqui para o missionário Daniel. Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus, aqui estamos nessa noite para te adorar na beleza da tua santidade. Oh Senhor, tu és maravilhoso, a tua palavra não volta vazia. O Senhor está aqui neste lugar, podemos sentir a tua presença neste lugar. Pedimos que o Senhor venha usar o teu vaso em tuas mãos para transmitir a palavra dessa noite. Que o Senhor venha falar conosco de maneira toda especial. Oh Senhor, tem misericórdia do povo de Israel. Visita as nações, ó Deus. Apazigua a tempestade, acalma este vento, acalma este mar. Senhor, abençoa cada um que está nessa noite. Visita aqueles que não podem estar aqui neste lugar. Aqueles pelo compromisso com a força maior deixaram de vir na tua casa, mas o Senhor, com a sua onisciência, o Senhor vai de encontro com eles nessa noite. Senhor, se porventura que tiver com o irmão que estiver doente, o Senhor é a cura, o Senhor pode transformar e libertar no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja para a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Pode se sentar, por favor, meus irmãos. Está sentado mesmo. Quero te convidar a abrir tua Bíblia comigo, Filipenses, capítulo 4. Acho que a última vez que eu estava aqui eu falei sobre Filipenses, né? Vou falar mais um pouquinho. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Amém? Filipenses 4, 6 diz assim. Antes de ler, deixa eu só falar algumas palavrinhas. O irmão falou aí sobre a questão da guerra, Israel, a Palestina. A gente precisa entender que essa guerra além de ser algo profético, é um erro de Abraão e Sara. A gente, olhando para o que acontece hoje, a gente tem que fazer uma análise às nossas ações. Por que a culpa é de Abraão e de Sara? Porque num determinado certo momento da história, que antes não era história, era uma realidade na época deles, Deus faz uma promessa para Abraão e Sara que eles teriam um filho. Mas Sara quer ajudar a Deus, quer dar um jeitinho. Se fosse brasileiro, ia ser um jeitinho brasileiro. E coloca Abraão a se deitar com a sua serva, com a sua escrava Agar. E de Agar se gera um filho chamado Ismael. E desse Ismael hoje se mudou o nome, que nós temos ali toda a Turquia, o Irã, os islamismos, tudo aquilo, todos os descendentes de Ismael. Tudo isso por causa de uma precipitação, por não esperar o cumprimento da promessa. Uma ação errada hoje traz uma guerra, muito sofrimento, não só para Israel, mas para muitas pessoas que estão ali ao redor, que às vezes não tem nada a ver com a história, mas hoje estão ali e participam e até mesmo sofrem por ali estar. Então, que a gente possa fazer essa reflexão sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, e como o irmão falou, é o mandamento da palavra do Senhor, para que a gente ore pela paz em Israel. O salmista diz que prosperarão aqueles que orarem por paz em Israel. Então, que a gente possa esperar em Deus os cumprimentos da promessa e também tomar cuidado com as nossas ações. Porque hoje a gente vê uma guerra, muito sofrimento, muita dor, por causa de não esperar aquilo que Deus havia prometido. E só um título de curiosidade, quando José é vendido a escravo, ele é vendido para os ismaelitas, ou seja, ele é vendido para um primo. Talvez a história, eles nem se conheciam,
né, devido a tudo que aconteceu, que cada um, Isaac foi para um lado, Ismael foi para outro. E se a gente analisar, José, ele foi vendido pelos próprios primos, mas por causa de uma atitude lá de trás errada. Então que a gente possa meditar nisso, e por mais que a gente ore por paz, irmãos, a paz nunca haverá naquele lugar. É por isso que a gente tem que orar. Por que não haverá paz? Porque quando Agar, ela ali sem água, com medo, perto de morrer, vendo seu menino para morrer, ela deixa o menino debaixo da árvore e sai de perto. E quando ela sai, a Bíblia diz que Deus envia um anjo, e o anjo abre os olhos de Agar e ela vê uma fonte de água. E ali Deus faz uma promessa para aquele menino chamado Ismael, falando: olha, ele vai ser como um jumento selvagem. Ele será contra todos e todos será contra ele. E hoje nós vemos, né, o islamismo contra muito. Teve o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, temos aí os homens bomba, muitos atentados na Europa, e a gente vê todo mundo sendo contra aquele povo, e eles sendo contra todo mundo, e um povo que não é destruído. Mas está aí a palavra do Senhor se cumprindo mais uma vez. Amém? Vamos lá, Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Mais uma vez, para ficar bem gravado no nosso coração, não fiquem preocupados com coisa alguma. Depende da tradução, vai dizer não fiquem angustiados. Ou depende da tradução, ele vai dizer não fiquem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. Amém? Nós percebemos aqui Paulo escrevendo a Filipenses, a uma comunidade romana que se converte ao cristianismo, se converte e reconhece Jesus como Salvador e não mais Nero, porque Filipenses era uma província da Macedônia. A gente vai ver isso em Atos capítulo 16, que quando ali Paulo fazendo as suas viagens missionárias, ele consegue alcançar, ele quer pregar num lugar, o Espírito Santo o impede, ele vai para outro, o Espírito Santo não deixa, e de repente ele faz uma oração, deita e dorme. Quando ele dorme, ele vê um homem trajado com vestes da Macedônia, dizendo: olha, Paulo, passe a Macedônia e nos ajude. Com isso ele entende que o chamado de Deus para ele era partir rumo a Macedônia, e ele parte rumo a Filipos, a cidade de Filipos, aonde ali ele conhece, digamos que o carcereiro, aonde ele expulsa aquele espírito de adivinhação daquela jovem, aonde ele é preso, aonde o carcereiro se converte. Tudo isso acontece nessa região, e essa carta é destinada a esse povo. Um povo que tinha César como Senhor, tinha César como quase que um Deus, e a história vai dizer que eles tiveram uma certa dificuldade de receber Jesus como Senhor devido a isso. Mas como nós sabemos que o próprio Jesus diz, a nós cabe o ide, o pregar a toda criatura, porque toda a autoridade está na mão do Senhor Jesus. E é Ele quem envia o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós vemos aqui Paulo, ele vai escrever essa carta com gratidão no seu coração. Porque Paulo está preso e um homem chamado Epafrodito, se não me falha a memória, é enviado até essa prisão para levar recursos financeiros a Paulo. E Paulo, devido a isso, tem algumas informações sobre os irmãos em Filipenses, e então escreve essa carta encorajando a eles a prosseguir na fé. Porque esses irmãos estavam tristes pela prisão de Paulo. Esses irmãos se encontravam angustiados por ver um homem que estava fazendo a vontade de Deus agora preso em celas. E Paulo, para encorajá-los, para fortalecê-los, Paulo vai dizer: olha, não fiquem tristes. A minha prisão ela está contribuindo para o progresso do Evangelho. Porque agora toda a guarda pretoriana, ou seja, toda a guarda de elite, só os caras fortes ali do exército de Roma estão conhecendo o Evangelho. A eles está sendo pregado o Evangelho. E Paulo entende que aquele lugar de prisão não era um mal que estava sobre ele, mas era um bem necessário para que o Evangelho fosse pregado onde ele estava. Aqui a gente já aprende com Paulo a necessidade
e a importância de estar pronto para pregar, como ele mesmo disse a Timóteo, em tempo e fora de tempo. Paulo, ele então escreve toda essa carta, ele vai falar sobre a grandeza de Cristo que se esvazia, que deixa toda a sua glória para vir a esse mundo como um servo. Ele morre como um servo, se cumprindo a profecia de Isaías 53. Isaías 53, onde nos é apresentado o servo sofredor. Aquele que leva o castigo sobre os seus ombros, para que a paz esteja sobre nós. Nós vamos ver também Paulo dizendo sobre prosseguir para o alvo, para caminhar sobre um prêmio que lhe aguarda, sem olhar para as coisas que para trás ficaram. E é isso que aqui estamos fazendo hoje, caminhando em direção a um prêmio maior em Deus que nos aguarda. Esquecendo de tudo que para trás ficou, mas caminhando agora com os olhos fixos em Deus. E em Filipenses capítulo 3, no verso 20, Paulo vai dizer que nós somos peregrinos e aguardamos o nosso Senhor com os olhos fixados no céu, porque de lá Ele virá para nos buscar. E essa é a nossa esperança. E aqui no texto que nós lemos, Filipenses capítulo 4, hoje, com guerras, com o tal do Covid que passou, eu não sei se vocês estão um pouco acompanhando, mas há notícias de que epidemias na Índia e em outros lugares têm se voltado muito pior do que o Covid. Aí a gente vê o nosso governo, um governo totalmente contra o Evangelho, um governo que apoia todas as ideologias que a palavra do Senhor condena. Nós vemos pessoas que são servos de Deus se corrompendo, nós vemos pessoas que não são servos de Deus lutando muito forte contra isso. E tudo isso, eu acredito que causa não só ao meu coração, mas ao coração dos irmãos, preocupações, fadigas, ansiedades com o que será do amanhã. Tudo isso nos preocupa, às vezes também a nossa saúde, quando ela entra em declínio, quando nós, que a gente, digamos, está mais idade, a idade chega, as dores vêm, a fadiga, o cansaço vem. E muitas das vezes a preocupação vem, porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer passar ou pegar o passaporte chamado morte para se encontrar com ele. Infelizmente só temos duas maneiras de ir para o céu. Ou é morrer, ou é o Senhor tocar a trombeta e voltar para nos buscar. E com tudo isso vem as preocupações dos filhos, como ficarão, dos nossos queridos filhos, netos. O que vai acontecer? E tudo isso vem tanta ansiedade, tanta preocupação. E aqui Paulo nos dá um remédio para que o que fazer mediante essas preocupações. Como resolver, como tratar isso no nosso coração. E aqui eu vou falar sobre 5 razões pela qual podemos orar e ter a nossa ansiedade, a nossa preocupação tirada por Deus. Porque Paulo vai dizer que nós não devemos ficar preocupados, mas devemos fazer com que os nossos pedidos sejam conhecidos por Deus, através da oração, através da súplica e através da ação de graça. Aí eu vou ler aqui, diz assim, mediante a oração, renovamos nossa confiança na fidelidade do Senhor, ao lançarmos nossa ansiedade e problemas sobre aquele que tem cuidado de nós. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, eu vou ler aqui, 1 Pedro 5, versículo 7, diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Eu acredito que todos que aqui estamos podemos declarar aquilo que Samuel um dia, quando ele pega uma pedra, coloca ela como um altar e declara: Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se aqui estamos é porque o Senhor cuidou. Se levantamos é porque as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida se renovou. E com essa mesma perspectiva, com essa mesma esperança, é que vamos nos deitar essa noite e vamos levantar amanhã, com a certeza que o Senhor, Ele cuida de nós. Em Mateus capítulo 6,
Mateus capítulo 6, eu vou ler aqui pelo celular, que é um pouquinho mais rápido para achar. Versículo 25 diz assim: por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que vocês precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar sua vida, por mais que se preocupe com isso. Verso 28 diz: e porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmos, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. E é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm muita fé, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou o que é que vamos arranjar de roupa? Pois os pagãos é que estão preocupados com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta as suas próprias dificuldades ou o seu próprio mal. Nós vamos ver através desse texto, Jesus deixando para nós não se preocuparmos, mas olharmos para o passarinho ou para a erva do campo, ou olhar para a natureza. Nós vamos ver o cuidado de Deus. De um passarinho que não planta, que não colhe, que não ajunta, que não guarda, e mesmo assim Deus o sustenta. Nós vamos ver as flores que estão todas radiantes, porque o Senhor as veste. E nós que somos tão mais importantes que os passarinhos, somos tão mais importantes que a erva do campo, por que Deus não vai cuidar de nós? Isso é um trabalho de confiar em Deus, em buscar primeiramente o reino de Deus e deixar tudo de lado, acreditando que o Senhor está no controle de cada uma dessas coisas que nos preocupam. É algo tão difícil, mas é tão glorioso. E eu vejo o cuidado de Deus. Em casa tem um pé de jabuticaba e vai muito passarinho, direto faz uma pomba, faz ninho lá, se alimentando das jabuticaba do alto, é onde a gente não alcança. A gente vê o cuidado de Deus. Aí, esse tempo atrás, esse calorão, eu estava limpando a minha casa e eu vi um passarinho coisando uma pocinha de água, né? Da água que eu tinha jogado na casa. Eu falei: tanto que Deus é bom. Eu não gosto de lavar a casa, geralmente só passo um paninho furreca, decidi jogar água. E da água que eu lavei a minha casa, o passarinho estava lá se banhando, se deliciando, se refrescando. E como Deus cuida. E nisso eu acredito que seja Deus, porque a natureza é obra de Deus. Os passarinhos, Deus cuida, Deus se importa com eles. E aí veio um desejo no meu coração de pegar uma vasinha e pôr lá em cima do pé de jabuticaba com água. Por quê? Porque é um cuidado de Deus até com os passarinhos. Por que Ele não cuidará da gente da mesma maneira? E essa é a primeira razão que a gente tem que orar e confiar em Deus. Olhando para aquele cuidado da natureza, olhar o cuidado de nós. Segundo, a paz de Deus vem guardar nossos corações e mentes como resultado da nossa comunhão com Cristo. Filipenses capítulo 4. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois estão unidos com Cristo Jesus. É olhar esse povo louco,
que somos nós crentes. Um povo que está sempre com um sorriso no rosto, às vezes enfrentando as piores dificuldades. É uma coisa que muitas das vezes nem a gente entende de onde vem essa alegria, essa força. A gente sabe que vem de Deus, mas a gente não consegue compreender a magnitude disso. E assim a gente tem que prosseguir, porque a nossa paz, ela vem de Deus, que excede todo entendimento, através da nossa união com Deus. Colossenses capítulo 3, vamos meditar mais um pouquinho. Colossenses capítulo 3, versículo 15, vai dizer assim: e que a paz que Cristo dá dirija vossas... E que a paz de Cristo dá... Que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Ou seja, Deus nos dá uma paz para direcionar as nossas decisões. Em momentos de preocupações, se a gente tomar as nossas decisões de cabeça quente, como falei no começo, a gente pode acabar fazendo como Sara, prejudicando todo um futuro que era para ser brilhante, trazendo tantas frustrações por causa de algo tão simples. Isaías capítulo 26, Isaías 26, Isaías capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Olha que lindo! Que é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos prospera, é o Senhor quem nos dá paz. Mas para isso, tem uma condição para aqueles que confiam. Para aqueles que confiam no Senhor, a esses alcançam do Senhor prosperidade, alcançam do Senhor paz. O terceiro ponto é: Deus nos fortalece para fazermos todas as coisas que Ele quer que façamos. Filipenses capítulo 4, verso 13, um texto muito conhecido pelos irmãos, que é o tudo posso naquele que me fortalece. Só que eu quero ler em uma tradução um pouquinho diferente, que diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer circunstância ou situação. Ou seja, esse tudo posso com aquele que me fortalece, eu tudo posso porque é Deus que me fortalece. Não é para fazer o que eu quero, o que eu tenho vontade, mas não. Nós somos capacitados por uma força extraordinária que vem de Deus, para podermos cumprir a vontade de Deus, para podermos confiar em Deus. Em João 15:5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Precisamos estar unidos com Cristo para podermos fazer essas coisas. Em Lucas capítulo 10, no verso 19, nós vamos ver Jesus chamando os seus discípulos e dizendo: olha, eis que vos dou o poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobrepor toda a força do maligno. É de Jesus que vem a nossa força. O ponto 4. Recebemos misericórdia, graça e ajuda em tempos de necessidade. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 14 diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso sumo sacerdote não é aquele, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança, cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Olha só que lindo é esse texto. Esse texto vai dizer que nós podemos nos achegar a Deus em oração, com plena confiança, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece,
que entende a nossa fraqueza, mas esse sumo sacerdote que nos entende, ele é perfeito porque não pecou. E mediante a ele é que nós chegamos ao trono da graça de Deus, para receber a graça, misericórdia e também a ajuda que precisamos, porque o nosso sumo sacerdote é perfeito. E o ponto 5 é termos certeza de que todas as coisas que Deus permite que nos aconteçam cooperam, contribuem para o nosso bem. Romanos capítulo 8, verso 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo isso virá através da oração. E para finalizar, a oração não é para mudar a Deus. Sabe por quê? Porque se Deus já estabeleceu um propósito, se Deus já estabeleceu um plano, a minha oração não vai mudar a Deus. Mas a minha oração vai me mudar para enquadrar nos planos de Deus. A oração do Pai Nosso, Jesus disse, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. A oração nos leva a trazer a vontade de Deus que acontece no céu para a terra. Mais uma vez, Jesus orando ao Pai do Getsemane, ele fala, Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Quando nós entendemos que a oração não é para mudar a Deus, mas é para nos mudar, nós vamos entender melhor o propósito da oração. Porque o salmista diz que antes da palavra me chegar à boca, o Senhor já a conhece. Então nós não oramos para informar a Deus dos nossos pedidos, mas nós oramos para nos conformar e caminhar perante aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas quando nós entendemos o plano de Deus e oramos, o Senhor nos responde. E só para finalizar, eu quero contar isso para encerrar. A Bíblia vai dizer que Josué estava em guerra e ele estava vencendo. E era a vontade de Deus aquela batalha, era a vontade de Deus que Josué vencesse. Porém, a Bíblia vai dizer que o sol estava querendo se pôr. E Josué faz uma oração falando, Deus, nós precisamos da luz do sol para vencer essa guerra. Josué estava orando conforme a vontade de Deus? Sim, porque era a vontade de Deus que Israel, o povo de Deus, vencesse aquela guerra. E o que Josué faz? Pede o quê? O auxílio de Deus, com mais luz do sol. E a Bíblia vai dizer que Deus ele atende a oração de Josué e para o sol. E Josué vence aquela batalha e o sol depois continua. Então, quando nós oramos com conformidade com a vontade de Deus, nós temos os nossos pedidos e as nossas orações respondidas por Deus, porque estamos orando de acordo com a vontade de Deus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, quero fazer uma oração, já entregar para o irmão que tem direito. Pode parar aí, irmão, por favor. Pode parar aí, pega na bola dele, por favor.